Você está dizendo consultório, né? Você tá ao vivo aqui. Olha lá, olha que ideia pra turma. Vamos ver se esse aqui vai funcionar. Fazer o teste. Aí, gente, só tô pondo aqui um microfoninho. Vamos ver se vai dar certo. Só colocar aqui meu microfone. Pra vocês poderem me ouvir melhor. Esse pessoal do marketing inventa cada uma pra mim, né? Dá trabalho. Acho que foi. Gente, olha a cara de quem tava operando com os cabelos amarrados. A marca da touca. Olha que trem horroroso. Vou ter que deixar preso. Não vai dar certo deixar solto. Gente, vamos lá? Então, hoje a gente tá em horário diferente, em dia diferente, que amanhã é feriado, né? Então, amanhã, normalmente a nossa live ela é de quinta-feira, às 5h30. Mas como amanhã é feriado, a gente não vai estar aqui, então a gente acabou adiantando, tá? Pra hoje, pra poder falar um pouquinho com vocês, pra gente não perder, né, o nosso contato. Então, a gente tá ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook. Lembrar que pelo Facebook, quem perdeu a live depois quiser assistir, ela fica gravada, né? Então é só vocês irem lá na nossa página do Face, que estão todas as lives antigas, todos os nossos vídeos antigos estão lá, tá? E hoje o nosso assunto vai ser sobre rinoplastia, cirurgia de nariz, que foi uma das dúvidas que a gente recebeu na semana passada. Eu acabei achando bacana a gente falar desse assunto, porque a gente acaba falando às vezes muito corporal, sempre tem muito mais dúvida de abdômen, de mama, de prótese, e a gente acaba falando um pouco dessa cirurgia. Então é bacana a gente falar também, porque é uma cirurgia muito legal, que a gente acaba fazendo bastante também aqui no consultório, então também a gente falar um pouquinho dessa cirurgia de face. Vocês me ouvem bem? Tá dando muito chiado, porque eu coloquei esse microfoninho, então é para ele ajudar, mas às vezes eu falo com as mãos, pode ser que eu bata, não sei se eu bater aqui se atrapalha, tá? Deixa eu ver quem tá assistindo a gente hoje. Oi, Liliane, tudo bem? Olá. Oi, Sandra, tudo em ordem? Oi, Cláudia, Letícia, da Silva Gisele. Oi, doutora, que saudade da live. Obrigada. Então, vamos assistir. A gente tá começando agora, tá? Hoje a gente tá em dia e horário diferente. E vamos ver aqui, pelo Insta, quem que tá? Ó, tem bastante gente. Esse horário é um horário melhor, né? Porque, às vezes, realmente, o horário das 5h30, eu entendo que tem gente saindo do trabalho, quem tem filho pegando a criançada na escola, é um horário mais difícil de assistir. Mas a gente vai adaptando, né? Não dá assistir ao vivo, depois assiste um pouquinho depois. Oi, Dri, tudo bem? A Dri também tá aqui. Vamos ver se eu conheço mais alguém. Que eu não conheço, vou falar oi também hoje, enquanto o pessoal entra.
Mari, Cameu, Tayla, Marcelo, Severino, Keila Maria, Alex, tudo bem, Alex? Marisa, oi Marisa, tudo em ordem? Júnior, fisioterapia Natana, Éder, Biase, Renata, Alex Renan, tudo bem, Alex? Eliane Segatti, tudo bem, Eliane? Júnior, Lucimara, oi, Andréia. Lucilene Martins, tudo bem, Lucilene? Marisa, oi, Marisa, tudo em ordem? Tá tudo bem? Passou bem? Depois me manda um recadinho. Nívia, tudo bem, Nívia? Ah, lá, ó, tem gente que mandou pergunta e tá aqui assistindo também. O Hegemonique, também temos perguntas. Joia. Então vamos lá, gente? Oi, Eliane, tudo em ordem? Doutora, agora vai ser as quartas? Não, Gisele, só hoje que eu coloquei as quartas-feiras por causa do feriado amanhã que eu não vou estar. Então, hoje, essa semana a gente adiantou. Mas na semana que vem a gente continua o nosso horário normal de quinta-feira, às 17h30, tá bom? E ok? Ou não tá tendo microfonia aqui não, né? Depois eu acho que eu vou ter que acabar desligando esse microfoninho para carregar este celular que ficou o dia todo hoje no centro cirúrgico e tá acabando a bateria. Que é o celular que a gente tá pelo Face. Deixa eu até já colocar aqui em ordem. Tá bom? Bom, então vamos começar. Então, gente, quem chegou agora, o nosso assunto hoje vai ser sobre rinoplastia, tá? Tem o cabo aqui, ideia? Obrigada, obrigada. Vai ser sobre rinoplastia, que é a cirurgia de nariz. Ou, se vocês quiserem também perguntar outras coisas durante a live fiquem à vontade, tá? Tem algumas perguntas que a gente recebeu, então eu vou começar por essas e depois quem quiser me mandando aqui, a gente vai girando essas perguntas. Então, a Karen perguntou, doutora, nariz afro, para ficar mais harmônico e não ficar com a aparência de Michael Jackson, é possível? Ai, gente, é tudo que a gente não quer, né? Então, acho que em todos os procedimentos que a gente pensa hoje em dia, a gente tem que pensar com resultado que tenha naturalidade, né? Não pode ficar nenhum resultado artificial, não pode ficar aquele nariz extremamente arrebitado, extremamente baixo. Hoje em dia a gente busca narizes mais retilíneos, com o dorso mais reto, mais retificado, evitar aquelas pontas muito marcadas, porque com o tempo esse nariz ele vai perdendo tecido e ele vai ficando cada vez mais marcado. E com o tempo isso também vai trazendo algumas alterações funcionais. Então o paciente pode passar a ter dificuldade para respirar. Então a gente tem que pensar numa rinoplastia que seja uma rinoplastia estética, mas que seja uma rinoplastia funcional. Eu não posso ter um nariz muito pequeno que não respira. Então eu preciso ter um nariz proporcional para aquela face e que respire, tá? Quais são as características, primeiro, para a gente falar um pouquinho, Karen, do nariz afro? Então, o nariz afro, o nariz de pacientes que têm descendência negra, são narizes de base um pouco mais larga, de ponta um pouco mais espalhada, não tem a ponta tão marcadinha. A abertura narinária, ela é mais larga, ela é maior e elas são um pouco mais afastados. Então, eu tenho uma base nasal larga e uma base narinária também mais larga. E geralmente a pele desse nariz afro, de descendência afro, é uma pele mais grossa. Então, não é aquele nariz de pele fininha que você marca a cartilagem lá e ele fica tão delicadinho. Então, ele é um nariz mais pesado, tá? É um nariz mais forte, é um nariz maior. A pergunta, então, da Karen foi, para ficar mais harmônico e não ficar com a aparência de Michael Jackson, é possível? Tudo que a gente não quer, né, Karen, é que fique aquele nariz muito pequeno, que não respira, que fica desarmônico. Então, o que a gente tem que focar nesses narizes de descendência afro? Então, a gente tem que trabalhar os 3 terços, né? Então, eu vou ter que trabalhar
parte óssea, a parte cartilaginosa do septo, do dorso e também a ponta. A maior dificuldade do nariz afro é em questão dessa pele, porque a pele a gente não consegue mudar muito a característica dela, né? Geralmente é uma pele grossa. Então imagina assim, se eu fiz, a hora que você faz o nariz, você deixa a estrutura dele toda montadinha. Para você visualizar o resultado final, você tem que conseguir visualizar o que está lá dentro. Para eu visualizar o que está lá dentro, se eu tenho uma cobertura muito grossa, fica difícil do refinamento. Então fica difícil de você enxergar tudo que foi feito lá embaixo. Então, se eu tenho o mesmo nariz de pele grossa, ele vai ser menos visível, menos delicado. E o mesmo nariz de pele fina, ele vai ser mais delicadinho, ele vai aparecer mais o que foi feito lá dentro. Então, imagina assim, uma comparação. Imagina que você tem imagina a cama, você colocou um brinquedo embaixo desse lençol, e depois você colocou um lençol por cima, e depois você colocou um edredom. Quando você coloca um lençol por cima, é mais fácil você enxergar aquele brinquedo que está ali embaixo, concorda? Então, se eu tenho um nariz de pele fina, é como se eu tivesse um lençolzinho fino cobrindo. Eu visualizo mais fácil o que foi feito. Agora, se eu pego esse brinquedo e coloco embaixo de um edredom, vai ficar meio escondido, você vai saber que tem alguma coisa ali, mas você não vai ter tantos detalhes. Então, no nariz também isso acontece. Quando você tem uma pele muito grossa, tudo que foi feito lá embaixo com essa estrutura, você deixou a cartilagem pequena, você deixou o nariz mais fino, deixou o dorso menor, a cartilagem, a ponta tá mais fininha, só que você foi lá e recobriu com uma pele mais grossa. Então, o resultado ele não vai ser tão delicado, ele não vai ser tão visível, porque você tá cobrindo esse nariz com a pele mais grossa, tá? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade que eu vejo para os pacientes que têm o nariz afro, porque, por exemplo, a abertura narinária você diminui, vai ficar um pouco menor, o dorso você vai fraturar, ele vai diminuir um pouco, na lateral você vai conseguir diminuir e também em altura. Agora, a pele você não consegue diminuir a grossura, eu não posso ir lá com a tesoura e deixar essa pele mais fina, porque a nutrição dessa pele, o que vai fazer o oxigênio chegar ali é a camada mais profunda da derme. Então, eu não posso ir lá e cutucar, querer deixar ela metade da grossura, porque aí essa pele corre grandes riscos de necrosar. E aí é um desastre, tá? Então, a pele é um fator limitador importante da rinoplastia. Alguma idade mínima ou máxima? Ana Caroline me perguntou. Idade mínima, Caroline, sim, porque a ossatura da face desse paciente precisa estar finalizada, tá? Então, se eu pego um paciente de 15 anos, ainda não terminou de crescer essa face. Esse nariz ainda não terminou de formar, de crescer. Então, o ideal é que a gente espere. Então, que a gente espere lá em torno de uns 18 anos, aproximadamente, para programar uma cirurgia de rinoplastia, tá? Idade máxima, não vejo idade máxima. Aí é a questão mais se o paciente está bem de saúde, né? Se tá tudo em ordem, se dá para fazer a rinoplastia, se tem indicação, tá? A Cris escreveu lá que adorou a blusa. Obrigada, Cris. E a Lu Muniz perguntou, fibrose é comum após a cirurgia? Lu, então a fibrose, ela faz parte de qualquer processo de cicatrização, tá? Ela pode ser mais evidente ou pode ser mais disfarçada, vamos dizer assim. O que é comum, o que pode acontecer numa cirurgia de nariz? Por exemplo, se você fez uma fratura, a hora que você causa você quebra esse nariz, esse osso ele vai ter que remodelar, ele vai ter que cicatrizar também, assim como a pelinha aqui do nariz, assim como a cartilagem. E às vezes acontece de aparecer calo ósseo. Então, às vezes no local da fratura aparecer um ossinho, ou às vezes aqui que você fratura um pouquinho mais em cima, é comum de aparecer, tá? Então, isso pode acontecer. Fibrose pode acontecer em qualquer procedimento. Até, por exemplo, que é muito comum hoje em dia falar de rinomodelação, num preenchimento nasal, por exemplo. Pode acontecer, se você for lá, preenche toda vez, cada vez que você cutuca, cada vez que você coloca preenchedor ali, pode causar uma fibrosezinha e aquilo ali ficar palpável, ficar meio endurecidinho, tá? Mito ou verdade? É ideal esperar a fase de crescimento? Pode ser associada à cirurgia de desvio de septo, aproveitando o hospital e anestesia? A Raquel perguntou. É ideal esperar sim a fase de crescimento, então facial já tem que estar bem definido.
Se houver indicação de fazer a cirurgia de desvio do septo, sim. E aí a gente tem duas abordagens. Se o paciente tem desvio do septo posterior, que aí já é um desvio mais ósseo, geralmente a gente associa a cirurgia com otorrino para fazer essa correção do desvio ósseo. Se é um desvio mais anterior, que é mais cartilaginoso, é mais próximo dessa região, só que lá dentro, tá, gente? A cartilagem lá do septo. O septo é o que divide o nariz de um lado e do outro, né? E é o que cresce também, uma parte que fica aparente quando o nariz é altinho aqui. Então, se tiver indicação de fazer o desvio do septo anterior, normalmente a gente já faz quando vai fazer uma rinoplastia aberta, porque eu preciso tirar a cartilagem de algum lugar para estruturar esse nariz, para fazer com que ele fique forte, firme e respirando bem. Então, se for um desvio de septo anterior, a gente geralmente já faz parte da rinoplastia. Agora, se for um posterior, o otorrino normalmente entra junto. Aproveitando o hospital e anestesista, depende do seu plano de saúde e depende do otorrino se ele faz ou não pelo plano, por exemplo. Mas sempre que a gente associar, independente da rinoplastia ou não, mas sempre que eu associar uma cirurgia do convênio e uma cirurgia estética, vamos considerar que o convênio ele vai ter cobertura para aquilo que vai ser feito pelo convênio. Tudo que for à parte, se eu demorar então, por exemplo, mais 1 hora, 2, 3 ou 4, fazendo uma cirurgia estética que não é coberta pelo convênio, o paciente vai ter sim o custo do anestesista também e o custo do hospital também, tá? Geralmente o hospital faz um cálculo para o paciente acaba não pagando o pacote cheio daquela cirurgia, mas acaba pagando sim uma parte. Porque vamos supor que o desvio de septo, se for fazer nessa situação, demore ali 40 minutos, 1 hora, e que a rinoplastia que a gente vai fazer esteticamente demore ali de 2 a 3 horas. Então, esse período total de 4 horas não é coberto pelo convênio. Então, vai ser coberto aquele período de 1 hora, medicação para aquele momento, e depois abre-se até uma outra ficha de centro cirúrgico de custos para outra parte, tá? Então, não dá pra gente aproveitar, né? Mas, geralmente, o hospital acaba concedendo um desconto por depois estar no mesmo quarto, a mesma medicação de pós-cirúrgico acaba dando para aproveitar, mas tem aquele tempo cirúrgico ali, que ele é o tempo cirúrgico da cirurgia estética, que tem o custo do hospital e o custo do anestesista também, tá bom? Qual o tempo de internação? Geralmente a internação ela é ou até o final do dia ou até o dia seguinte, então geralmente ali de 12 a 24 horas em média, tá? Rinoplastia deixa cicatriz? A Monique me perguntou. Monique, sim, a rinoplastia pode deixar cicatriz. Geralmente quando a gente faz um cortinho aqui, que é onde a gente vai fazer uma técnica que chama rinoplastia aberta, que geralmente eu faço esse cortinho quando eu preciso trabalhar a ponta. Então se eu tenho uma ponta mais grossa, mais gordinha, bulbosa, mais quadradinha e eu preciso afiná-la, então a forma que a gente faz é abrindo aqui, porque eu levanto essa pelinha e enxergo toda a cartilagem aqui para poder trabalhar com ela. E em algumas situações também, se eu preciso diminuir a asa, né? Aí a gente também geralmente faz uma cicatrizinha aqui na região lateral do nariz. Então nessas situações a gente tem cicatriz. Essa do nariz aqui, ela é muito discreta, ela fica quase não dá para ver no pós-cirúrgico. Na lateral, como a pele acaba sendo um pouco mais grossinha, às vezes acaba ficando mais visível essa cicatrizinha aqui do lado, tá? Deixa eu ver. A Maria respondeu, estou amando o preenchimento. Ai, que bom. Tomou umas picadinhas ontem, hoje deve estar já um pouco inchadinho. E ela sempre assiste, eu fiquei feliz. O Júnior colocou assim, minha pele é clara, o que posso fazer com a pele? Minha pele é clara, o que posso fazer? Como a pele ser limpeza ou como fazer? Júnior, eu não consegui entender a sua pergunta, se você puder me mandar novamente, tá bom? Oi Camila, tudo bem? Hoje tem bastante gente vendo a gente, legal. Ana Lúcia, Gil Vasconcelos, Matocinde me perguntou, doutora, e quem tem problema de queloide, como fica? Você tá me perguntando por causa da cicatriz, né? Olha, raríssimo ter queloide no nariz, nunca vi, tá? Pode acontecer, não vou falar que nunca, porque a medicina ela é muito surpreendente. Mas tem alguns locais que são mais
estatisticamente mais prováveis de ter queloide, que não é a área da face, tá? Regiões estatisticamente mais prováveis, por exemplo, ombro, essa região external, quando faz cirurgia cardíaca, ou cicatriz abdominal no abdômen vertical, dorso. Então, são regiões estatisticamente mais comuns. No nariz, pode acontecer? Pode, mas é muito difícil, tá? Qual a diferença? Essa pergunta é interessante. Qual a diferença da rinoplastia aberta e fechada? Então, aberta eu já falei um pouquinho, que é quando a gente faz esse cortinho, eu preciso principalmente trabalhar a ponta. E rinoplastia fechada, quando eu não tenho essa indicação. Então, a gente faz o cortinho lá por dentro. Então, aqui dentro do nariz, um cortinho lá que eu já entro. Aí eu saio daqui pra cima, acabo trabalhando o nariz daqui pra cima, só que por dentro. Então, eu não preciso fazer esse cortinho. Então, é uma rinoplastia fechada, tá? Geralmente a gente faz rinoplastia fechada paciente que tem um dorso pequenininho, que eu preciso só raspar e fraturar. As outras indicações que eu preciso mexer ponta, que eu preciso fazer enxerto de cartilagem, que eu preciso fazer septo, aí normalmente é rinoplastia aberta. A Cris perguntou, quanto tempo antes da cirurgia pode ser feita limpeza de pele? Cris, pode ser feito até no dia anterior, tá? O que é importante no dia da cirurgia é que não esteja com a pelinha machucada, não esteja inflamadinha, né? Pra pele não ficar muito sensível. Mas se for uma limpeza de pele tranquila, que não ter que fazer muita força, não for cutucar muito, não for machucar essa pele do nariz, até no dia seguinte daria. Ou se de repente o paciente tem muito cravinho e quer fazer antes, aí vamos considerar aí talvez uma semana, 10 dias antes, se precisar mexer muito, tá? O Júnior, então, colocou novamente, a pele dele é clara e é manchada. O que fazer? Júnior, a gente tem que tomar cuidado, principalmente na rinoplastia, para não piorar essa mancha, principalmente depois que faz fratura. Então, quando a gente associa a fratura, que eu preciso diminuir essa largura aqui do nariz, que eu quebro e jogo esse ossinho para dentro, acontece de aparecer aquele roxinho aqui na área dos olhos. Então, enquanto tiver roxo, evitar tomar sol, tomar cuidado, bastante protetor, para essa mancha aqui não piorar, tá bom? Então, mais em relação a isso da rinoplastia. Então, enquanto tiver roxinho, evitar sol. Qual anestesia é usada durante a rinoplastia? Então, geralmente a gente faz com anestesia geral, principalmente por causa da fratura, para o paciente não sentir muito, né? Que aí a gente acaba fazendo um pouquinho mais de força. Então, normalmente a gente acaba fazendo anestesia geral. Qual a posição para dormir nos primeiros dias após uma rinoplastia? A gente pede geralmente para o paciente ter a cabeceira um pouquinho mais elevada, então que fique ali em torno de 30 graus, 45 graus mais ou menos, para que não enche tanto também, para que a drenagem seja mais eficaz, tá? E barriga para cima, né? Não vai poder dormir de lado, muito menos de bruço, então barriga para cima e geralmente a cabeceira é elevada. Após a cirurgia é utilizado fazer curativo? Fazer curativo geralmente nos retornos. A gente, quando faz essa fratura, principalmente, a gente coloca como se fosse um gessinho, mas ele é um gesso mais, ele é um plastiquinho. Eu até tenho ele aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver só se tá na gaveta. Que eu deixo aqui pra mostrar pra vocês. Aqui. Ó. Então, esse aqui é mais ou menos o gessinho que a gente coloca. Esse tá moldado, né? Então, só que é um plastiquinho. A hora que a gente vai fazer a cirurgia, eu consigo moldar esse plástico. Então, eu meço o nariz do paciente. Isso aqui vai aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Ó. Está grande pro meu formato de nariz, tá vendo? Tá grande aqui e tá grande na lateral. Então, a gente coloca esse gessinho, ó. Ele é durinho, é um plastiquinho, mas ele fica durinho. Geralmente na primeira semana, e a gente tira com 7 dias. Depois de 7 dias que a gente tira essa contenção, aí a gente acaba microporando o nariz. Então fica com aquele micropor cor da pele, só para não deixar esse inchaço expandir tanto, tá? E aí a gente vai trocando a cada semana, geralmente até completar um mês mais ou menos. Quando vou poder voltar a fazer exercícios físicos após a rino? Então, depende muito do tipo de exercício. Vai estar um pouco inchado. Geralmente, o tanto que o nariz incha para fora, incha para dentro, né? Então, vai ficar um pouco difícil essa questão mais da respiração. Mas, depois que desinchar, pode fazer, tá? Vamos considerar aí, talvez, uns 15, 20 dias para voltar à atividade física.
não veria problema se o paciente estiver respirando bem já, tá? A Monique perguntou, doutora, os curativos são internos também ou só externos? Monique, quando a gente mexe no septo, geralmente a gente deixa assim um curativinho interno, que a gente tira depois nos retornos, tá? Que é uma plaquinha só para essa pelinha aqui do septo, essa mucosa acabar colando melhor. Tampão, quando precisa deixar, geralmente a gente deixa até a noite ou até o dia seguinte, já tira antes de ir embora para casa. E aí fica com um curativinho interno, mas que o paciente não sente muito, né? Só na hora de tirar que vai sentir um pouquinho, tá? A Cris perguntou, Cris, minha irmã, tudo bem, Cris? É normal o sangramento no pós-operatório e inchaço? Quais as orientações no pós-operatório de rinoplastia? Vou ter que apertar aqui para ver mais. É normal o sangramento no pós-operatório? É comum, né? Mas se é um sangramento grande, não é normal, né? Geralmente sangra um pouquinho. Então a gente até deixa uma gazezinha aqui no pós-cirúrgico. Então essa gaze é comum ela sujar um pouquinho, tá? O que não pode é ficar sangrando, né? Aí às vezes precisa cauterizar, voltar para o centro cirúrgico, que geralmente é do septo quando sangra. E inchaço, incha mesmo. Até isso é interessante essa pergunta, Cris, porque assim, o resultado de uma rinoplastia tá extremamente relacionado ao inchaço. Então, e a pele também. Então, se eu tenho um paciente de pele grossa, também demora mais para ver o resultado. Se eu tenho um paciente de pele fina, o resultado ele aparece um pouco antes. Agora, um resultado mais definitivo de rinoplastia, a gente fala perto de 1 ano, porque demora para desinchar, tá? Claro que você já vai ver o resultado ali perto de 1 mês, a hora que tiver já sem curativo, já dá para ter uma ideia, mas ainda não é o resultado final. Então, quando a gente precisa até reoperar por algum motivo, a gente fala para o paciente, calma, fica tranquilo, vamos esperar até 1 ano. E às vezes aquela indicação que parecia ser cirúrgica, parecia ser uma indicação de um reop, deu 1 ano, aquilo já desinchou, acomodou, deu certo, não precisa mexer mais. Então, até que o nariz desinche, a gente não mexe. E aí, esse inchaço, ele é gradualmente menor, em torno de 1 ano. Tem paciente que muda até 2 anos. Então, o nariz, ele é dinâmico. Só que é de pouquinho em pouquinho, né? Então, tem que ter paciência. Então, o paciente que vai operar rinoplastia, a primeira coisa, paciência. Porque o resultado demora um pouquinho para aparecer, tá? Para ser definitivo, vamos falar assim. E a Cris perguntou das orientações do pós-operatório de rinoplastia. Cris, então assim, cuidado para não bater, dormir de cabeceira elevada, a gente vai ter que usar limpeza, né? Então vai ter que fazer lavagem com soro fisiológico para não deixar formar casquinha nesse septo, para ajudar também a melhorar a respiração. Em alguns casos aí o otorrino já deixa uma medicação mais específica, se teve que mexer lá na região posterior. Não pegar peso, não fazer força, não ficar em local quente para não facilitar o sangramento, tá? No pós. E os retornos semanais, conforme o paciente vai cicatrizando, tá tudo em ordem, a gente vai liberando algumas atividades, tá? O paciente consegue respirar pelo nariz no dia da cirurgia? Antes consegue, Monique. No pós, não. Então já tem que ir mentalizando isso. Vai respirar pela boca no pós-cirúrgico, porque vai inchar, tá? Pode até conseguir passar um arzinho, mas ele incha bem por dentro, né? A mucosa ela é bem sensível, então muito difícil o paciente que consegue respirar normalmente pelo nariz no pós-cirúrgico. Então o paciente a gente já fala, olha, vai secar um pouquinho o lábio, então hidrate bem esse lábio, tome bastante líquido, tá? Pra conseguir passar melhor essa fase, principalmente a primeira semana que tá mais inchadinho e incomoda um pouquinho mais, tá bom? Há muita dor no pós-operatório? Gente, a rinoplastia não é uma cirurgia dolorida, tá? Então não tem dor, ela é bem tranquila. O que incomoda mais na cirurgia da rinoplastia realmente é o inchaço e o roxinho. Quando a gente fratura, acaba ficando aquele roxo aqui na lateral, tá? Quando vou poder tomar sol? Depois que sair o roxo completamente. Então vamos considerar aí de 15 dias pra frente. Que geralmente o roxinho já está absorvendo, ou mais, vai depender da absorção de cada paciente. Então, tem paciente que às vezes vai demorar mais tempo para absorver, então sair do roxinho, ok. Mas lembrar que quando tomar sol vai ficar um pouquinho mais inchado, tá? Mas isso não vai alterar o resultado cirúrgico também a longo prazo, tá bom? Então pode sair no sol, vai inchar um pouquinho naquele dia que tiver mais quente, mas não quer dizer que não possa sair no sol de jeito nenhum.
a longo prazo isso não tem problema, tá? Quando é possível avaliar o resultado de uma rinoplastia? Então, já comentei, a partir de 1 ano, então tem que ter paciência. E a Sofia colocou, nada para perguntar. Sofia, obrigada. Só agradecer por você ter transformado a minha vida. Que linda! Tá linda, ela já era linda, né? Aí com o nariz certinho, proporcional, ficou mais linda. Obrigada, Sofia. E a Castela perguntou, quando o nariz parece... Ai, Castela, quando o nariz parece focinho de porco, tem conserto? Então vamos traduzir esse focinho de porco. O que isso pode ser? Pode ser o paciente que tem nariz curto, né? E aí aparece um pouco mais a narina. Ou paciente que tem a pontinha muito arrebitada